Ministério Deus de Fogo 7. Vamos para a palavra do dia. Efésios 6:11. Boa noite, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês hoje e sempre, amém? Um ótimo domingo cheio de paz, abençoado, e uma ótima semana também, amém? Vamos para a palavra do dia, Efésios 6:11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astúcias ciladas do diabo. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém, amados. Temos que revestir da armadura de Deus para nos proteger contra as artimanhas, as ciladas de Satanás. Amém. E como é que nós fazemos isso? Orando, jejuando, clamando ao Pai amado que nos proteja, que nos guarde, que nos livre de todo mal, no nome de Cristo Jesus. E clamando a Ele para nos abençoar, para proteger a nossa casa, o nosso lar, os nossos amados. E é desse modo que nós se revestimos da armadura de Deus. Amém? E esse mundo ele é mau. Esse mundo nós estamos constantemente lutando, cada luta é uma vitória quando estamos com Cristo Jesus, porque a palavra do Senhor Jesus em Mateus 10:34, ele fala que ele veio trazer espadas para nós, amém? Ele não veio trazer paz, mas veio trazer espadas. Por que ele veio trazer espada? Porque nós temos que lutar contra o inimigo da nossa alma. Nós não temos que lutar nem contra carne, nem contra sangue, mas sim contra todo o principado e toda a potestade do inferno, que é Satanás e seu reino. Amém? Então nós temos que nos revestir da armadura de Deus, orando constantemente, jejuando e pedindo, clamando ao Pai que nos proteja e nossos familiares e nossos parentes amados. Amém? Em nome de Cristo Jesus, você ainda que não é do Senhor Jesus Cristo, que você está sem armadura, você que está nu, está pelado, porque ainda não está na proteção divina, ainda não conseguiu pegar a sua armadura. Só existe um meio de você pegar a tua armadura da mão de Deus, é entregando a tua vida ao Senhor Jesus, e Ele vai te dar a armadura e a espada para lutar contra todas as dificuldades, tanto os carnais como espirituais desse mundo, amém? Então, você que não entregou ainda a sua vida ao Senhor Jesus, porque nós temos que estar unidos a Cristo Jesus. Não existe outro meio de nós sermos guerreiros, sermos fortes, sermos vitoriosos, sem estar unido com o nosso Deus, com o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por mim e por você, que entregou a sua vida e derramou seu sangue precioso na cruz do Calvário, para que nós tenhamos vida eterna, amém? E só existe um meio de nós se salvarmos, que é através de Jesus Cristo. E você ainda que está no mundo, não revestiu-se da armadura de Jesus Cristo e não entregou a vida a Ele, você está nu e pelado. Então, ore comigo, entregue a tua vida ao Senhor Jesus Cristo e se revista da poderosa armadura do Senhor Jesus. Amém? Meu Deus e meu Pai, no nome de Cristo Jesus, eu quero, meu Deus, essa armadura, meu Deus. Eu quero essa espada de fogo poderosa. Eu quero, meu Deus, que o Senhor revista-me com o teu poder, com tua glória, com tua santidade, meu Deus, dessa armadura poderosa da tua mão, que é a tua proteção divina, meu Deus. Porque verdadeiramente, se eu estou no mundo, se eu não tenho a Cristo Jesus, eu estou nu, pelado, meu Deus, sem roupa nenhuma, estou andando nu nesse mundo. Mas o Senhor, que através do Senhor, do seu sacrifício, eu aceitando o Senhor agora, no nome de Cristo Jesus, eu estou revertido com a armadura do nosso Senhor. Então, escreve, pois, o meu nome no teu santo livro da vida e nunca torne a apagar. Salva-me e a minha família, Senhor. No nome de Jesus Cristo, eu te peço, meu Deus. Glória a Jesus, eu te aceito de todo o corpo, de toda a alma, de todo o entendimento, meu Deus. Eu te aceito, Senhor Jesus, como meu Deus único,
suficiente e exclusivo Salvador. Não existe outro no mundo inteiro nem no universo. Somente o Senhor Jesus Cristo é digno de louvor e adoração. No nome de Cristo Jesus. Obrigado, Deus. E para você, amado, que está desviado, que está com a armadura quebrada, que deixou Satanás quebrar a tua armadura porque tu se afastou de Deus e se desviou. Sua armadura está quebrada, estraçalhada e você está derrotado com a espada quebrada. Mas não tem mais. Volte ao ferreiro, que é o Senhor Jesus Cristo, para ele consertar a tua espada e a tua armadura, pois de nenhum outro modo tu continuará lutando e vencerá. Mas o inimigo te derrotará e tu morrerá, e irá morrer 2 vezes, porque tu largou o teu Deus, a tua proteção, o teu escudo, e será jogado no lago de fogo e enxofre, porque você rejeitou a Deus. E ele está voltando para batalhar, para pegar a sua tropa e subir com ela, e você vai ficar para trás derrotado sem armadura. Então não faça isso, amado. Se revista da poderosa armadura e poderosa espada do nosso Senhor Jesus Cristo e peça perdão a Ele. Reconcilie-se com Ele no nome de Cristo Jesus. Vamos orar. Dobre o joelho. Se não puder dobrar, coloca a tua mão no coração e peça perdão ao Senhor Jesus. Amém. Meu Deus e meu Pai, no nome de Cristo Jesus, me perdoa, meu Deus, por eu ter desviado dos teus caminhos, dos teus estatutos, meu Deus, pois o Satanás quebrou a minha armadura, meu Deus, porque eu me afastei do Senhor. Eu me afastei, meu Deus, do meu poderoso exército, que o Senhor, como líder principal do exército, o Senhor Todo-Poderoso, que é o comandante principal desse exército, eu abandonei, meu Deus, e achei que podia batalhar sozinho e não consegui, mas por uma besteira que eu fiz, um erro, eu desviei da minha tropa e agora, meu Deus, estou totalmente derrotado com minha armadura quebrada. Meu Deus, me perdoa. No nome de Cristo Jesus, eu quero fazer uma aliança, reconciliar, meu Deus, conserta a minha armadura e a minha espada, no nome de Cristo Jesus, para que eu possa batalhar de novo, lado ao lado com o Senhor, meu Deus. E quando tu vier buscar a tua tropa, que eu suba com o Senhor. No nome de Cristo Jesus, me perdoa, meu Pai amado. Amém. Glória a Deus. Faça isso, amado, porque o nosso Deus é nossa única proteção, é o nosso galadão, é o nosso refúgio. Não tem outro. Amém? Amém, amados. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém. Glória a Deus. Amo vocês em Cristo Jesus, amado. Paz, paz. Visitem meu site http://www.deusdefogo7.comunidades.net, meu blog https://deusdefogo7.blogspot.com, redes sociais: Facebook Deus de Fogo 7, Facebook Jesus Rei dos Reis, Telegram @Deus de Fogo 7, Twitter @Deus de Fogo 7, Instagram Caro05 2020, canal no YouTube Deus de Fogo 7.